get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Seja bem-vindo a mais um conteúdo do CMO Summit. Eu sou o Thiago, fundador aqui da TD. Hoje o papo acontece em torno da indústria de games, como ativar marcas, né, dentro do ecossistema gamer no Brasil. E eu sou a pessoa que menos entende dessa indústria aqui na mesa. Então, queria agradecer aos nossos convidados pelo tempo hoje. Se vocês quiserem se apresentar rapidinho, começando aqui para lá. Legal. Eu sou o Carlos Buarque, mais conhecido como Guto, sou diretor de marketing da Intel Brasil e trabalho na Intel há 11 anos, mas com esse público gamer há mais tempo, porque também fui da Dell antes, então apaixonado aí por essa audiência. Eu sou a Patrícia Nestlener, sou gerente de marketing digital e analytics para a NVIDIA na América Latina, para GeForce e GeForce Now. Também trabalho na área há muito tempo, já são 18 anos. Antes da NVIDIA, também trabalhei no Xbox com a Microsoft, em algumas outras empresas. Então, os gamers são a minha realidade há muito tempo. Sou a Grace, trabalho na Kaspersky, empresa de cibersegurança. Também cuidava de Xbox para produtos de consumo, então temos uma mesa bem com conhecimento para games e que a gente possa ter um conteúdo legal para quem está assistindo a gente. Isso, eu sou o Eduardo Magalhães, eu sou Head de Marketing de Dorflex, da unidade de consumo na Sanofi. A gente está com um investimento hoje, né, nosso público, nossa audiência de Dorflex, ele é um público gamer também, é uma paixão nacional, então por que não a marca brasileira, né, tá junto dessa comunidade tão grande, tão importante aqui no nosso Brasil. Show, vamos lá. Para começar, qual que é o tamanho desse mercado no Brasil? O que a gente está falando em volume de gente, em atividade? Olha, assim, para Dorflex, só para começar aqui, desculpa, a gente, quando começamos assim a olhar a nossa plataforma de comunicação, a gente começou a buscar pontos de paixão do brasileiro, porque Dorflex sendo uma marca, né, 100% nacional, brasileira, que todo mundo conhece, a gente começou a olhar e a gente viu, né, esse universo gamer, e tinha alguns dados de pesquisa que dava metade da população brasileira, mais ou menos 100 milhões de pessoas hoje no Brasil jogam, né, algum jogo eletrônico, então assim, é uma população grande. Agora vocês que têm aí, né, negócios bastante focados no game devem ter até uma outra informação. Não, sem dúvida, a gente tem uma audiência muito grande, claro que depende um pouco da definição de gamer, né, porque algumas pessoas quando pensam no gamer, muitas vezes pensam naquele gamer hardcore, o cara que gasta 6 horas por dia jogando e tal, que existe, mas é um grupo pequeno. Mas existe o gamer esporádico que está jogando ali no transporte coletivo, ali o Candy Crush ou outro aplicativo ali no mobile. Então tem um público muito grande e aí a gente acaba segmentando e trabalhando diferentes públicos dentro dessa audiência gamer. A gente fala de algo como 100 milhões no Brasil, mas pensando nessas diferentes características que tem essa audiência, né? Dentro do nicho de PC Gamer e notebook, inclusive eu estava dando uma olhada na pesquisa Games Brasil na semana passada, e esse público teve um crescimento de 2% ano sobre ano, a gente está em torno de 28% desse total de 100 milhões, mas como você disse... Que usam um notebook, um notebook ou um PC Sim. gamer, isso. E quase a mesma fatia para console, então console e PC estão se aproximando bastante, e claro que smartphone com quase 50% dessa população, mas novamente, né, é tudo muito misturado, as pessoas jogam em diversas plataformas, mas é um dado super importante para a gente também ter uma noção do tamanho desse público. Como o Carlos estava comentando, né, a Intel começou nisso lá atrás, né, quando tudo era mato na indústria de games. E aqui a gente está com uns casos de marcas como a Dorflex que começou a enxergar esse mercado, foi pioneira, né? Exato. indústria Foi recente. da saúde. Exato. A gente é a primeira empresa, né, do setor de saúde, né, e é muito com um gancho da nossa bandeira, né, do autocuidado, da saúde, na nossa missão, que é a saúde nas suas mãos. Ou seja, a gente olhou o universo gamer como realmente um consumidor nosso, que fica horas numa tela, ou às vezes com uma má postura, jogando num console, ou no próprio celular mesmo. Então, a gente viu ali por que não estarmos junto com esse gamer, com essa pessoa que gosta muito de jogar, e se a dor chegar, Dorflex está ali para ser o aliado dele e ele continuar jogando
e tendo o foco que ele precisa ter ali no jogo, né? Posso fazer uma pergunta aqui, até, Eduardo? É uma curiosidade, tá? Assim, a gente aqui de empresas de tecnologia, onde, vamos dizer, conversar com esse público gamer tá muito mais, vamos dizer, a gente não tem que convencer ninguém para Sim. fazer isso. Eu fico imaginando que dentro de uma Sanofi, uma empresa super tradicional, num mercado muito mais regulamentado, farmacêutico e tal, como que foi a briga, vamos dizer, não sei se foi uma briga ou não, o convencimento interno para falar, vamos atacar um público gamer numa empresa... Não, eu acho ótima pergunta. Eu acho que realmente isso é um ponto que todo mundo imagina, né, de uma indústria farmacêutica, mas quando a gente olha realmente o público, né, e os gatilhos de dor e a motivação das pessoas ali, a gente entende que tem um propósito ali. E eu acho que o propósito da companhia também de trazer a saúde e acesso à saúde, eu acho que é o que facilitou a nossa entrada nesse público game, né? Eu acho que dentro desse contexto, a gente trazendo uma solução efetiva, né, acaba combinando esses fatores e aí sim a gente conseguiu. Mas obviamente não é entrar de qualquer jeito. Né? A gente entende que é uma jornada de longo prazo, não é um one shot. Então a gente tem aí um trabalho a ser continuado com essa comunidade, a gente trabalhar junto com eles e estar junto com esse público gamer para o longo prazo. Tá? Então não é uma estratégia de oportunidade, não. É sim uma plataforma que a gente entende de comunicação. E aí, falando de ativação, a gente tem diversos formatos, né? Desde ativar um evento, ou um jogo, ou um player, né? Um influencer, um streamer. Conta né, um pouquinho pra gente como que são essas ativações, ou que ativações vocês já fizeram, cases aí das marcas que vocês lideram. Bom, eu acho que eu sou o mais recente nessa história aqui. A jornada de Dorflex começou ano passado, então a gente está há 2 anos trabalhando esse universo gamer. A gente começou realmente mapeando, entendendo quais são os influencers mais importantes que a gente gostaria de entrar, mas de entrar de uma maneira orgânica, uma maneira natural, para que o público conseguisse realmente entender o propósito de Dorflex ali na comunidade. E aí também a gente, dentro desse universo de influencers, streamers, a gente também começou uma parceria com a CBLOL, né? Participando do campeonato CBLOL como um patrocinador do CBLOL, mas não só ali com a presença de marca, mas ajudando os gamers a jogarem durante o CBLOL. Então, por exemplo, na final do ano passado, que foi em Recife, a gente estava lá com uma ativação de marca, com espaços de descompressão depois de um jogo, com massagem, com relaxamento, mas também ali sempre dando apoio, levando os gamers para o estádio, voltando para os seus hotéis, etc. Ou seja, uma ativação da presença de marca. Só que aí esse ano a gente deu um passo à frente. A gente começou a perceber que existe uma grandes equipes dentro do mundo gamer, né? Então a gente viu uma equipe que realmente tinha tudo a ver com nossa marca, né? Dorflex é o principal analgésico do Brasil e tem a Pen Gaming, que é uma equipe super vitoriosa dentro do CBLOL. E a gente entrou como um grande parceiro deles, né? E dentro da Pen Game a gente não simplesmente ser uma marca patrocinando, mas sim ser um grande apoiador. Então, a gente criou toda uma campanha de comunicação com eles, falando, você joga, a gente tanca, entrando dentro da linguagem deles, mas também a gente promovendo, que é uma das nossas plataformas de comunicação, que é histórias extraordinárias de brasileiros que buscam sucesso. E a gente pegou esses gamers que começam como fosse a categoria de base e vai crescendo, e a gente foi acompanhando esses gamers para chegarem na elite do time, por exemplo, e jogarem a final agora, que foi em Belo Horizonte, e a PEN ganhou, por exemplo, o campeonato, e agora estão aí em Berlim jogando o Mundial, né? Então, acho que essa é a nossa história dentro, obviamente, entregando sempre o benefício de produto, né? Se a dor chegar, né? Se você joga, a gente tanca a dor, a gente segura a dor aí para vocês continuarem jogando. Eu tenho também uma observação. Você falou do time de esportes. A gente também, na Kaspersky, patrocinamos o Red Canids, que é um dos maiores times do Brasil de esportes. E é engraçado, porque como que a gente traz a venda de produto através de um time de esportes? Legal. Um dos patrocinadores deles são o nosso cliente, a Calunga. Então, a gente utiliza o Red Canids, essa veia de público e comunicação de gamers,
para falar com o nosso varejista, que é o nosso principal parceiro de canais, então a gente ativa isso. E também a gente utiliza o Red Candidates para fazer também os conteúdos para mídia digital. Então a gente também ativa esse público nas nossas mídias sociais. Então é um jeito que a gente consegue entregar valor para uma parte da nossa empresa e também ativar um marketing mais amplo, por assim dizer. Legal. A NVIDIA já tem muito tempo de história no coração ali dos gamers. Então, quando a gente pensa em ativações, a gente começa a pensar também em diversos clusters. Um deles, com certeza, é o de esportes, que é o hardcore gamer que entende dos nossos produtos, é apaixonado pelos nossos produtos. Então, ali a gente tem, claro, ativações com influenciadores, com eventos, né, algumas... falando realmente a comunicação do gamer que entende mais do lado de hardware, mas com o passar do tempo, claro, a gente foi expandindo a nossa audiência para que a gente consiga contar a nossa história também para outros tipos de gamers mais casuais, que de repente não entendam tanto do techniquez que a gente costumava fazer. E agora, claro, mostrando, contando essa história, né, dos nossos produtos, das nossas tecnologias, para a pessoa que simplesmente quer sentar e jogar. Então, com isso, a gente foi colocando outras estratégias em prática também, apoiadas bastante pelas redes sociais, mas com muita mídia e principalmente, pelo menos do meu lado de analytics, muito retargeting para conseguir fazer diversos testes e entender como que essa pessoa se relaciona com a nossa marca através ali de algumas landing pages e algumas campanhas, né? Porque as audiências de mídia por si só, elas podem desenhar uma coisa, mas quando a pessoa se relaciona com a sua marca é uma coisa completamente diferente e só através desses dados e ali estudando esses dados que a gente consegue ter uma noção melhor e aí sim contar a história para aquele cluster, né? Na comunicação que ele entende. No caso da Intel é interessante porque assim, a gente começou, por exemplo, a patrocinar o Intel Extreme Masters, que é uma parceria da Intel com a ESL, em 2006. Foi o primeiro ano de um campeonato que foi profissional. Intel Extreme Masters, se não me engano, já foram 11 títulos diferentes, 11 jogos diferentes. É um que já evento tiveram. global. Evento global. E ele acontece, então, tem etapas em diferentes países do mundo, né? Então, por exemplo, esse ano agora a gente vai ter, agora em outubro, no Rio de Janeiro, pelo 3º ano consecutivo. Mas tem sempre na Polônia, tem em Colônia, que é a sede da ESL, então são os dois, normalmente os mais tradicionais, e aí Brasil, os últimos anos teve em Dallas também, mas já teve em Sydney, na Austrália, na China, e acaba mudando um pouco as cidades a cada ano, né? E é um campeonato que a gente começou a patrocinar em 2006, então é o mais longevo aí, campeonato de esportes profissional. Hoje o principal game é o Counter-Strike 2, né, que para gente, para o Brasil, é um jogo super popular, né, o Counter-Strike, então tem um valor muito grande para a gente no Brasil. É um patrocínio mundial da Intel que acaba tendo um valor muito forte para a gente aqui no Brasil pela popularidade do jogo aqui, né? E é engraçado ver como era isso lá atrás. Você olha as fotos de como eram os primeiros Intel Extreme Masters e fala, gente, tá uma salinha, uma mesa, né, aquela coisa. E hoje é um mega campeonato num estádio lotado, um show, um absurdo o que acontece, né? Então, o que evoluiu. Eu lembro quando eu entrei na Intel, por exemplo, foi em 2013, teve um Intel Extreme Masters aqui que foi dentro da Campus Party. E era um stand grande, mas era um stand dentro da Campus Party, né? E estava tendo lá naquele ano, inclusive, foi League of Legends. O jogo, se não me engano, era League of Legends e StarCraft, os jogos que estavam competindo naquele ano. Mas isso cresceu absurdamente e hoje você lota estádios para fazer um campeonato desses com premiações $250 mil, $1 milhão de prize pool dentro desses campeonatos, né? E para a Intel, ali, quando começou, era um jeito de você conversar com um público que era o gamer e o entusiasta de tecnologia. Porque aqueles primeiros gamers de PC eram os caras que eram... O cara que quer saber, qual processador tem, qual que é a placa-mãe, qual que é a fonte, qual que é a placa de vídeo. Assim, era um público mais restrito, mas como a gente falou, esse público gamer foi crescendo nesses anos. Então hoje tem aquele gamer que é apaixonado por game, mas que mal sabe aonde está rodando. A gente brinca, quando a gente olha os dados, né, das pesquisas, a gente vê que tem um overlap super grande. Tem um cara que, no transporte público ele está jogando no celular, ele chega em casa e vai jogar com o pai, ele coloca para um FIFA no console,
mas chega à noite, ele quer competir ali com os amigos, ele vai no computador dele e joga um Counter-Strike conectado ali com os amigos, né? Então você fala, pô, é o mesmo gamer que jogou em 3 dispositivos diferentes no mesmo dia, né? Assim, claro, né? E aí tem toda essa diferente audiência que a gente acaba trabalhando. E a gente continua usando eventos como, por exemplo, o Intel Extreme Master, ou o que a gente teve o Invitational do Rainbow Six no começo desse ano aqui, também teve uma etapa aqui em São Paulo que foi um tremendo sucesso, para conversar com essa audiência e drivar uma preferência por Intel. Mas a gente também faz ações com influenciadores, faz outros tipos de ações promocionais, aí querendo promover realmente vendas, que nem a gente fez agora em setembro, agora no começo de setembro, final de agosto, começo de setembro, Intel Gamer Days, que já, se não me engano, foi o 6º ano, se não estiver falando besteira aqui, que a gente fez dessa promoção, que no fundo a gente junta os parceiros e outras empresas, como Kaspersky aqui, com ofertas para o público gamer, independente, não é, se comprar um computador com Intel, com processador Intel, não, você pode comprar só o software, né, o antivírus da Kaspersky, outra empresa, outros parceiros, e com benefícios para essa audiência, de forma que a gente conecta com esse público, drive uma preferência pela Intel, mas ao mesmo tempo a gente está gerando demanda e trazendo resultado de vendas aí para a empresa, né? A gente está falando bastante, né, do cara mais heavy user, do gamer mesmo, do campeonato, do CBLOL, mas quando a gente fala da indústria, dos 100 milhões das 100 milhões de pessoas que jogam alguma coisa, como que a gente pode impactar esses caras na jornada deles? Assim, é um caminho mais de conteúdo, de ativação de marca em canal de YouTube, ou enfim, o que vocês enxergam de oportunidade quando a gente fala em realmente pegar o cara lá que alguém comentou aqui do Candy Crush no ônibus, né? Vocês estão olhando para esse caminho ou está mais concentrado já para quem já está mais dentro da indústria de game, né? Tanto o cara que está jogando numa competição e a pessoa que está assistindo aquele cara. Enfim, o que vocês pensam sobre? Eu acho que conteúdo é sempre a chave e o nosso grande desafio como marca é contar a nossa história para diferentes audiências. Então, temos uma grande experiência em contar a nossa história para esse hardcore gamer e, ao longo dos últimos anos, estamos começando a contar histórias diferentes para audiências também que não tinham essa base técnica, digamos assim, para entender o potencial dos nossos produtos. Porque muitas vezes ela nem sabe que existe o produto, então ela não vai procurar o nome da nossa marca ou o produto, ela vai procurar uma dor dela, que ela tenta ali resolver, e a gente, como não entende a dor, né, digamos ali a busca, a gente já está focando em outras buscas mais, né, ali focadas no nosso produto, a gente pode estar perdendo muitas dessas buscas, né, dessas dores. Então, acho que o desafio do marketing é entender essas dores de audiências diferentes, né, do gamer que não é o hardcore, e como que a gente consegue trazer ele para o nosso lado. Então, conteúdo, com certeza, é um foco, né, de tanto dos canais de GeForce, quanto também do plano de mídia, né, planos integrados que consigam trazer essa pessoa e fazer ela passear ali pelo caminho, né, do nosso marketing, da nossa mensagem. Eu acho, pegando um gancho da Patrícia aqui, eu acho que eu, como marca de consumo, eu acabo pegando essa mesma pessoa, até fazendo um paralelo desse gamer que jogou em 3 dispositivos diferentes, eu pego esse gamer também na jornada do dia dele. Então, mas quando eu falo com um gamer no universo gamer, é uma maneira diferente de eu conversar com ele, mas também eu pego esse gamer como um estudante ou como uma pessoa saindo do trabalho, chegando no trabalho, no trajeto dela para lá, mas com uma outra proposta de comunicação. Mas é de uma maneira sempre integrada da gente conseguir buscar esse remarketing ou a gente entender qual é o hábito de consumo, mas sempre ali trazendo um conteúdo, né, que conecte com a jornada dele, conecte com o dia a dia desse brasileiro, né? Não é nada aquela coisa intangível, é do brasileiro, do dia a dia, mas também trazendo, né, benefício. E aí, quando eu entro no universo gamer, eu tenho que
totalmente mudar essa minha comunicação, na maneira que eu converso com ele, com a linguagem que eu converso com ele, presente, sem atrapalhar o jogo dele. Eu acho que também é uma outra coisa bastante importante, né, quando a gente está nesse universo, né? Imagine, você está ali no meio de uma jogada e entra uma marca, poxa, é horrível, né? Então, você entrar de uma maneira orgânica, de uma maneira natural, eu acho que é muito importante também. Então, eu vejo é um 360, né? Mas com diferentes momentos do dia você consegue entregar uma comunicação com a mesma mensagem de eficiência no final. E até pega um gancho também disso, de comunicação, mas quais os canais, né? Então, a gente tem streamer no Twitch. Então, quais os jogos que vamos falar no ecossistema de game que estão no Twitch? É CBLOL? É CS? O quê? Porque cada um deles é um público, apesar de falarmos que são gamers. Minha mãe é gamer, então ela não estará lá, né? Então, com quem estamos falando? Acho que isso na estratégia de marca, nos objetivos, precisa estar bem claro, porque com quem vamos falar do ecossistema de game. E onde eles estão? Canais. A gente tem comunidades que são no Discord, então vamos ativar a nossa marca através do Discord, através de algum influenciador? Como que faremos isso? Ou será através de YouTube, através de programas falando sobre game? Então, esses canais e para quem do gaming que nós estamos falando? Quem é o público? Infelizmente, a gente vai pegar o mais engajado, porque quem curte game vai ver conteúdo sobre isso, vai ver jogadas. Então, e eles são realmente o público que a gente quer para nossa marca. Eles são quem vai trazer lealdade, quem vai trazer engajamento e que vai trazer conversão também mais para frente. Acho que tem algumas outras estratégias também que a gente acaba usando bastante, que a gente comentou aqui, questão, por exemplo, conteúdo com alguns streamers, influenciadores, e aí, obviamente, aí cada um tem o seu público e a gente consegue direcionar isso. A gente, por exemplo, fez em alguns países da América Latina algumas ações mais focadas, por exemplo, em player de console. E aí, aproveitando até com promoções junto com parceiros nossos de varejo, promovendo até a questão da reciclagem. Então, seu computador é antigo, você vai descartar, o seu console é antigo, né, tá quebrado, não sei o que, você vai descartar, então você ganha um desconto, leva no varejista, faz a troca, ganha desconto e com isso você compra um computador novo com desconto e aproveitando esse mote. Muitas vezes a gente faz isso para atingir essa audiência, alguns deles vão, como eu comentei, vão continuar com o equipamento, porque não é um player de console, mas fala, para alguns jogos é melhor o computador, então eu vou guardar aqui o console para os jogos A, B e C que eu gosto de jogar mais no console, mas para esses outros jogos que eu estou querendo começar a jogar, vou usar o computador. Mas também a gente aproveitou alguns ganchos, como essa questão até da sustentabilidade e promover, que realmente descarte de eletrônicos é um problema, e aí conseguimos fazer isso de uma forma, junto com parceiros, como os varejistas e os fabricantes de computadores, para ter um engajamento aí dessa audiência e funcionou super bem, né? E a outra coisa que acaba acontecendo também são oportunidades até de comunicação dentro dos streams, comunicação até mesmo dentro de alguns jogos, de conseguir colocar mensagens e fazer isso com os parceiros. Dentro dos jogos é um collab praticamente, né? Ou não? Pode ser um Quais são os collab. formatos? Um exemplo que a gente faz, por exemplo, a gente tem uma parceria com uma empresa que é a Gamers Club, e eles acabam ajudando a gente em diversas iniciativas aqui no Brasil. Por exemplo, agora a gente vai ter o Intel Extreme Masters, tá? que é esse campeonato que eu comentei que vai ser no Rio de Janeiro. E a gente está fazendo um campeonato online que eles organizam para levar alguns desses vencedores do campeonato online na América Latina. O prêmio vai ser estar presente no Rio de Janeiro no Intel Extreme Masters. E aí o que eles fazem? Por exemplo, eles customizam o mapa do Counter-Strike, colocam lá mensagens com conteúdo, é o logo da Intel, fazem um mapa customizado para essa competição, e com isso a gente consegue reforçar a nossa presença, além de estar promovendo, claro, um evento que é patrocinado pela Intel, os caras, né, os vencedores vão ter uma experiência super legal, mas dentro daquele jogo ele já está num mapa customizado que deixa claro que aquilo é uma promoção da Intel, né? Mas esse tipo de ativação é uma coisa acessível? É possível para qualquer empresa? Ou é algo ainda difícil de se explorar, falando de formato? Não, tem formatos que são bem acessíveis, sim. Tem formas bem acessíveis de fazer. É claro que assim, tudo depende. Se você quer colocar sua marca num jogo AAA que vai estar no mundo inteiro, vai ter um custo super elevado. Agora, se você quer, que nem esse caso, fazer uma ação mais customizada de um campeonato online, onde vai estar num mapa customizado e tal, é algo muito mais acessível, assim. Legal. E para que tipo de empresa vocês acham que faz sentido
essa aproximação da indústria, iniciar essa história como a Dorflex fez, assim, porque, como a gente estava comentando, a maioria das marcas não explora essa comunidade, esse público, né? Mas em que momento ou para que tipo de caso começa a fazer sentido? Olha, Vamos lá. eu vou começar aqui, mas assim, eu super recomendo. Eu acho que é um público muito fiel, é um público muito unido, muito abraça as marcas, mas eles percebem também quais são as marcas que estão ali por uma oportunidade só e não estão ali realmente para tentar trazer um serviço ou trazer um benefício para essa comunidade. Então, eu vejo assim eu acho que qualquer marca pode entrar nessa comunidade, entrar nesse universo gamer, mas tem que entrar, pela minha própria experiência, eu acho que tem que entrar um medicamento entrando nesse universo, tem que entrar de uma maneira sólida, natural e realmente olhar esse target, essa audiência como uma audiência importante de longo prazo. Se você entra realmente só para fazer um one shot, para ter uma oportunidade ali que você mapeou e viu que pode fazer sentido num curto prazo, não sei se vai ser sustentável depois, caso queira retornar novamente nesse universo. Então, eu vejo assim, qualquer marca tem essa oportunidade, realmente achar o viés, achar o benefício, o serviço que você pode prestar para eles, e de uma maneira natural. Exatamente, perfeitamente. Minhas palavras são... A Grace falou uma coisa super importante sobre quando você começar a trabalhar com games, você tem que ter uma imagem muito clara da comunidade que você está trabalhando, do jogo. Então, se for CS, se for algum outro jogo, porque com a popularização dessa indústria também, o que eu vejo muito temos 100 milhões de jogadores, gamers, e aí a marca entra sem uma estratégia muito clara, e não é nem uma questão de definir o nicho, porque mesmo que você defina ali, o nicho smartphone, dentro de smartphone tem um universo que vai de Free Fire a Candy Crush. Então, eu, pelo menos, assim, né, particularmente, a minha dica seria escolha, eu nem diria um nicho, mas pelo menos tenha uma visão muito clara do seu produto, e para você começar a imaginar um grupo ali que possa se relacionar melhor com a sua marca em vez de tentar abraçar o mundo, porque, como você falou, o gamer vai notar que aquilo ali é oportunismo, né, que você só quer ali tentar vender o seu produto com uma mensagem artificial. Então, com certeza, seguiria muito essa questão de entenda o seu público. O público gamer tem diversos segmentos e universos completamente diferentes. Exato. Então, o importante mesmo, o primeiro passo, eu diria, é entender um nicho, e aí você desenha uma estratégia para conseguir testar e mensurar, claro, esses resultados. Eu me lembrei até daquelas ativações, há 2 anos atrás, começam esses hypes, né? Então, era espaços dentro de gaming. Era muito Metaverso, famoso. tá Nossa, falando. metaverso. E aí você entrava no Roblox, por exemplo, que eu cuidava de marcas para criança e também para adultos, né? Você entrava nos jogos, Roblox, vazio. Tipo, as marcas montavam estratégias e atividades dentro dos jogos, vazios. Porque os jogadores estão fazendo outras coisas. Eles têm o gameplay deles. Como que a sua marca está falando lá dentro? Então, quer dizer, a gente teve uma equipe que gastou muito tempo, um budget enorme, e que depois, cadê o resultado? Cadê a construção de marca, por Tiveram muitas exemplo? ações focadas no hype, né? Exato. Em falar que a marca tá Sou fazendo, trendy, sabe? Sou tá popular, fazendo né? algo, lançou a cidade, né, Exato. no metaverso e, na verdade, nem tinha público na plataforma Exatamente. ou o público que seria usuário daquela loja virtual, sei lá, no planeta Y, ele nem estava lá, né? Exatamente. Então, foram centenas de marcas que fizeram essa movimentação. Muito. Na verdade, isso, né? Exatamente isso foi puxado pela Meta, né? Pelo Mark lá, uma crença de que o mundo inteiro seria virtual em 15 minutos, né? Então, a gente passou antes da pandemia de um momento que ninguém fazia nenhuma reunião online para um período ali que a gente achou que a vida só seria online, né? O Second Life tá aí para contar a história, né? Exatamente. Na época do Second Life teve esse movimento também de ativações das Sim, marcas, né? exato, bancos. As marcas faziam
ilhas lá, banco, a Jovem Pan, enfim. Eu lembro, na época eu tinha 14 anos. Então, eu era um Isso era o gamer. público-alvo? Não sei, né? Mas se eu era um público-alvo, mas naquela época as ilhas já não tinha tanto público, né? Na verdade, em 2004 a 2007, a gente tinha um desafio de nuvem, né? Era muito caro você ter um servidor com 100 pessoas jogando, com 1.000 pessoas jogando, era impossível. Então, Sim. tinha essa magia da internet e, ao mesmo tempo, a limitação de hardware, de custo, de banda para hospedar isso, né? Então, sei lá, 2017, 18, 20, a gente começou a ter streaming, live, as plataformas, né, de streaming surgiram aí 2016 para cá, mais ou menos. É recente, né, esse negócio. Sim. Eu vejo assim, concordo super com o que o Eduardo falou, tudo, mas a gente tem uma audiência que é super fiel, que tem uma comunidade super forte, mas, obviamente, quem vai investir nisso tem que fazer de uma forma consistente e autêntica. Se você vai lá e faz um shot e some, tipo assim, pô, você está apoiando essa comunidade ou não, né? Assim, a chance de sair pior do que, né, sair com uma imagem pior do que não ter feito nada. Então, vai investir, quer conversar com essa audiência? Perfeito, mas constrói um plano longo, pensa direitinho na audiência, como conversar com ela e como que você vai entregar benefícios para essa audiência, que aí sim faz sentido. Então, a gente vê várias marcas hoje, eu acho muito legal ver marcas que não são de tecnologia entrando nessa audiência, aprendendo, claro, algumas vão errar tal, mas mesmo errando, continua. Porque assim, eu acho que às vezes você faz uma ação e fala, tá bom, não deu certo, a ilha ficou vazia, não sei o que. Aprende com isso e continua, mas assim, né, pelo menos mantenha a consistência e mostra que você está fazendo um investimento que vai ajudar aquela comunidade, que as pessoas vão falar, pô, legal, aquela marca pode até ter errado no começo. Aquela promoção que eles fizeram lá era meio, né, não deu muito certo ali. Mas foi melhorando, e aí eu vejo assim, tem algumas marcas grandes que me chamam a atenção que estão fazendo coisas consistentes. Então a gente vê alguns bancos, posso citar aqui Banco do Brasil, eu vejo frequentemente apoiando eventos, patrocinando eventos para essa comunidade, sabe assim, fala, pô, legal, pode ser que no começo lá atrás as ações não fossem as melhores, mas estão arredondando e Apoiando a comunidade aprendendo. já é um primeiro passo, né? Exatamente, já mostra que fala, pô, que Não é legal. revolucionário, mas também é um mercado muito novo. Então, o apoio à comunidade já é E uma demonstração né, de que se preocupa, está gerando valor, está exatamente. querendo E avançar, aí, né? e eu acho que aí tem alguns pontos, assim, obviamente aí você tem que pegar os benefícios que você entrega, os valores da sua empresa, onde que casa. Então, no caso da Intel, por exemplo, esse ano a gente fez um patrocínio do time do Fluxo Demons, que é um time feminino, que ia competir fora do Brasil, e a gente falou, pô, então vamos ajudar. Por quê? Diversidade e inclusão é um dos valores da Intel. Então a gente vai estar, então vamos apoiar aqui um time feminino que está precisando de patrocínio para participar desse campeonato. Se não me engano, foi no campeonato do Intel X Masters em Dallas. Foi junto do Intel X Masters em E é uma Dallas. oportunidade que vocês enxergaram também por conhecer o mercado, por estar enxergando, olhando, né, de perto o que está acontecendo e aí Exatamente. E aí a gente está em contato com as organizações, está em contato com os times, aí fala, pô, esse time classificou, vai, pô, conseguimos, então vamos fazer. E eu acho que isso tem que aproveitar esse tipo de oportunidade e ir mostrando esse comprometimento de longo prazo aí, né? legal. E para vocês, assim, esse mercado, qual que é a temperatura dele, falando de marketing? Hoje a gente, né, tem diversos canais de aquisição, de relacionamento com o usuário, as redes sociais, enfim. Mas falando da marca, que temperatura que o mercado está no sentido de explorar comercialmente, pensando no mercado game como uma estratégia de crescimento? É um mercado que está maduro, a gente está muito no começo, ele é sólido, não? Qual que é a visão de vocês sobre o momento desse mercado dentro da estratégia de marketing de vocês, que não é só apoiado em game, né? Enfim. Olha, eu vou te falar que assim, esse mercado eu acabo acompanhando já há algum tempo, e o que eu vi? Ele explodiu, e quando teve a explosão, de certa forma, teve muito amadorismo. Então, muita gente que não entendia. Você está falando de
explosão quando? Olha, 22, 20? até exatamente, por volta de 20, assim, e também depois com a pandemia também continuou crescendo ainda mais, né? O mercado cresceu muito na pandemia. Exatamente, porque Ele ficou virou uma multimilionário. super Exato. plataforma de lazer para as pessoas, ganhou ainda mais importância Exato. como uma plataforma de lazer. Mas até antes disso, e a gente viu alguns investimentos sendo feitos, e, sinceramente, eu via propostas que chegavam para a Intel que eu falava, gente, não faz o menor sentido, sabe assim, patrocínio milionário no time, fala, pô, nem não tem esse budget no Brasil e não faz o menor sentido financeiro para a Intel fazer um patrocínio nesses valores, assim. Mas por quê? Porque tinha muito amadorismo. Então, coisas que, assim, pessoas que não entendiam do mercado falaram, opa, tá explodindo esse negócio, vamos entrar em game, vamos investir e Só vamos surfar. tentar surfar essa onda aqui, vender um projeto para Intel, vender um projeto para Nvidia, tal, sabe assim, que estão investindo nisso. E aí as marcas olharam e falaram, desculpa, não parem em peça a sua proposta. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo propostas com muito mais qualidade. Então, assim, teve uma explosão, nessa explosão entrou muita gente, e muita gente que não era do meio, que não entendia do meio, agora saiu. Assim, mas as marcas que continuam, os próprios times, se você olhar as organizações de esportes hoje, as propostas deles são muito mais sólidas. Não é aquela coisa, paga X e coloca o logo na minha camisa. Não, tem criação de Entrega de conteúdo, conteúdo, tem, sabe assim, exato. tem uma história toda que você fala, pô, eles estão pensando na minha marca, como que a minha marca conecta com a audiência deles. E aí sim faz sentido para as marcas. Então eu vejo que assim, se você olhar investimentos como todos, fala, pô, talvez tenha caído tal. Mas eu acho que agora esse profissionalismo vai fazer com que tem mais marcas que até não são desse meio tenham a confiança de entrar. Por quê? Porque os players são mais profissionais. Os players que eu digo, as agências, os anunciantes, os times, são mais profissionais e conseguem fazer propostas com valores mais sólidos para as marcas entrarem, patrocinarem e continuar crescendo esse mercado. Não, total, eu vejo muito assim também, pegando seu gancho aqui, agências, já tem toda uma parte publicitária também que já aprendeu a como trabalhar esses times ou esse público, como você fazer a sua marca chegar neles também, né? Então, na Sanofi eu tenho parceiros para poder conseguir, né, entender melhor e trabalhar a criação e etc. E eu vejo muito, pelo menos assim, uma estrutura não só, né, a parte comercial, mas também da organização desses eventos, né? Hoje, por exemplo, você pegar em Belo Horizonte, ter um ginásio com mais de 7.000 pessoas para assistir uma final, isso demanda uma organização, demanda uma estrutura que eu concordo 100%, que eu acho que há 10 anos atrás não existia esse tipo de profissionalismo, vamos falar assim, né? Então, eu vejo um mercado que está crescendo, que está aprendendo, e ele está hoje como um mercado de igual para igual como outras áreas, assim, em termos de comercialização dele. Então, também não adianta as marcas entrarem de uma maneira amadora, como a gente estava falando há 5 minutos atrás, de tipo dar um one shot e sair. Você tem que também entrar como uma plataforma consistente. Então, eu acho que é uma via dupla ali de tanto o mercado ser profissional e amadurecer, mas também as marcas, quando pretendem entrar, também elas tratarem isso como uma plataforma séria, né? Não é simplesmente, sobrou um budget aqui, eu vou investir neles. Não. No caso, é um público, né, que eu vou trabalhar, um público adicional que eu vou trabalhar nos mesmos canais, usando as métricas de conversão, de alcance, de Total. branding, de CRO, enfim, para criar um novo, digamos, funil para minha marca, né? Mas Total. olhando pelo ponto de vista, assim, até de formato, os games, por trabalharem em plataformas diferentes, também acabam abrindo essas possibilidades de advertising diferente, né? Como o Carlos comentou, dentro do mapa do Counter-Strike, ter uma ativação de marca lá dentro. Falando um pouco nesse caminho de evolução dos formatos e também sobre o futuro dos games, assim, vamos pensar ali com o óculos da Meta aí que vai ser lançado, um novo hype talvez, não sei. Vocês enxergam uma evolução de plataforma também para abraçar mais anunciantes, disseminando, dando mais alcance, ou ainda está muito cedo para isso? A gente está em que momento, assim, na temperatura de realmente
ter mais ativação no mundo do gamer, não, né, nas plataformas de relacionamento como Instagram, TikTok e tal. Essa Olha, eu acho que tem bastante oportunidade, assim, tá? E aí, assim, tem muita inovação acontecendo. Então, desde, até mesmo quando a gente fala dentro de jogos, tudo, tem muitas novas tecnologias, até mesmo citando o caso dos computadores que hoje já tem as NPUs, as engines para processar a inteligência artificial no próprio PC, é algo que vai criar a possibilidade até dos desenvolvedores colocarem novas funcionalidades dentro dos jogos, inovar, e pode ser, inclusive, funcionalidades para ter esse engajamento de outras marcas lá dentro dos jogos. Então, o que eu vejo? É um mercado que assim, tem muito ainda de espaço a progredir para trazer inovação, tanto para na experiência dos gamers, mas também das marcas que vão estar ali em contato com eles, tá? Mas tem espaço sim. E mesmo quando a gente fala de plataformas de mídia, tá? Então, mesmo quando a gente fala, na hora que a gente está fazendo uma mídia na Twitch e tal, você pode hoje fazer o filme lá, o pre-roll, que você vai anunciar, que é um jeito. Mas hoje você já consegue falar, não, então vamos fazer algo no chat, vamos na fazer Twitch algo... tem formatos de anúncios, Sim, então, específico. Sim. como no YouTube, só que dentro da outra plataforma. Sim. Provavelmente é um canal pouquíssimo conhecido, né, para display, enfim, como canal de mídia. Olha, já é bastante conhecido para quem trabalha Quem com essa audiência trabalha no gamer. meio, Né? sim. Então, assim, com os streamers, para quem está focando Para nós nessa é canal de audiência, mídia, né? é um canal de mídia super importante, do mesmo jeito que o YouTube também. E toda hora estão aparecendo novas oportunidades, novas formas, até novos formatos dentro desses veículos. Né? E eu acho que quando a gente pensa também em games como lifestyle, eles vão também se apropriando de outras partes ali da cultura e crescendo com ele. Então, eu, quando penso em futuro de mídia com games, eu penso em TikTok. Então, o TikTok tem sido uma escola enorme para a gente em aprender como as pessoas buscam coisas, né? Como elas vão, por exemplo, saindo do Google e procurando coisas no TikTok, como que outras pessoas, geralmente geração Z, responde essas perguntas de uma forma diferente do que eu, pelo menos millennial, responderia. Então, também tem essa questão da evolução da forma de comunicação, né? Quando a gente pensa em digital, não só em mídia paga, mas em mídia social, mídia orgânica e, de novo, né? Não só games, mas uma comunicação digital ali, no geral, né? Como um estilo de vida mesmo. Boa. E para quem, né, pretende começar essa estratégia, trabalhar melhor esse canal, esse público, o que vocês acham que é um caminho, dicas aí que até aprendizados de vocês quando vocês começaram, que eu posso não errar, né? Que eu já aprender com vocês. Dicas práticas aí, para manter o emprego, por exemplo, né? Então, eu tenho até uma que eu gostaria até de dar, por exemplo, pessoas novas que querem abrir esse pilar de estratégia dentro do público-alvo, né? Das pessoas que estão assistindo a gente. Acho que o principal, por exemplo, eu não sou gamer. Só que, como existe potencialidade nesse mercado, o que a gente vai buscar? Uma assessoria, então, que seja especializada. Isso não precisa ser, às vezes, uma agência especializada, que é o que a gente também utiliza, mas também pessoas dentro da sua equipe. Eu falo com o estagiário, eu falo com a equipe de vendas. O que você está jogando? Olha, a gente está montando essa daqui. Você gosta? O que você joga? Essas conversas, né, com as pessoas que estão próximas da gente, acho que é super importante. Mas, assim, agência especializada é o caminho para seguir. Nós, por exemplo, da Kaspersky, somos uma empresa enorme. Entretanto, nós temos um tipo de trabalho no Brasil que nós exportamos boas práticas para o resto do mercado, até Estados Unidos, por exemplo, Europa, né? Então, aqui a gente pegou uma agência super pequena e nós treinamos um headcount nosso lá para o KPI que a gente precisa entregar. Porque, querendo ou não, a gente tem que entregar performance além de construção de marca. Então, a gente treinou essa pessoa especificamente dentro do KPI que a gente precisa entregar e com uma comunicação e estratégia totalmente voltada para esse público-alvo. Ele só trabalha isso. Ele não vai trabalhar outro público de lifestyle. Não, é isso e tecnologia só. Então, a gente tem uma estratégia específica para isso e é por isso que a gente tem resultado, tem vendas, tem conversão para poder mostrar. Então, essa seria uma primeira dica boa. Do meu lado, eu, pelo menos,
focada em analytics, eu diria, defina as métricas que você vai acompanhar. A gente tem uma infinidade de métricas e, às vezes, também um desafio é você criar um processo de mensuração que faça sentido. Então, sempre trabalhamos com diversas plataformas, né, de analytics que vão desde plataformas de anúncio até social, performance de web, de landing page. Então, você conseguir agregar todos esses dados de uma forma que faça sentido é um ponto inicial, eu diria, porque senão você acaba investindo dinheiro e depois você nem sabe como mensurar isso, as coisas não fazem sentido. Então, a segunda dica que eu diria é defina a sua estratégia de mensuração, o que é importante para você, o que você quer, não só o objetivo, claro que todo mundo sempre tem um objetivo, mas quais são as métricas que vão construir esse objetivo lá na frente. Você quer dar exemplos de métricas que você acompanha? Que deve ser na verdade, a sua posição no Brasil, eu acho que é uma raridade gigante. Sim. De olhar para métricas do universo gamer dentro da NVIDIA, você deve ter uma visão privilegiada. Depende muito do produto. Então, para a GeForce, por exemplo, que é um hardware, tem um ticket médio mais caro. A gente, claro, trabalha com métricas, primeiro, que mensurem o primeiro contato dessa pessoa com a marca, desde primeira visita, tempo gasto na página, como que ele interagiu com a página, se ele assistiu alguns vídeos, o que ele fez, e depois as visitas subsequentes, como que ele interagiu também, se ele chegou aí para um canal de conversão, ou se por algum motivo ele parou, se ele deu um bounce. Então, tudo isso a gente mensura, né? Para GeForce, geralmente é isso. E aí, para GeForce Now, claro, a gente tem outras métricas mais focadas em serviço, né? Como o churn, o número de novos usuários ativos por mês, já é um mundo completamente diferente. Mas, geralmente, são essas métricas que a gente acompanha. Legal. Eu acho que, complementando o que elas falaram, ainda tem um outro ponto que é definir claramente qual que é a audiência, né? A gente tinha comentado, com quem você quer falar, qual que é a audiência, qual que é o subset de jogos, influenciadores que você tem que usar para conversar com essa audiência, a definição dos KPIs, claro, no caso da Intel, ali a gente tem também diferentes KPIs desde conversão, então a gente trabalha com parceiros, com os varejistas, né, e com os fabricantes, com os OEMs, que também muitas vezes têm seus canais de vendas direto, então todas as ações que a gente faz de geração de demanda, a gente procura ter a informação de conversão de vendas deles para saber, funcionou determinada atividade, não funcionou, teve o resultado que a gente esperava, acima, abaixo, e ajustar a execução. E aí também outras questões, como, por exemplo, indicadores que a gente fala que são os leading indicators ali, né, que não é a conversão, mas que a gente sabe que está levando em direção à conversão, como, por exemplo, a preferência. Então, preferência processador Intel versus os nossos concorrentes, e medir isso durante o tempo e ver o quanto que quem está sendo impactado pelas nossas ações, isso está crescendo a preferência por Intel versus os nossos concorrentes ao longo do tempo. Então, com isso a gente consegue medir, por exemplo, eventos, campanhas de mídia, coisas que não são tão focadas no bottom ali, né, na conversão ali, quando a gente está pensando no funil de vendas, né? E eu acho que, pro meu lado de consumo massivo, né, é muito interessante, porque eu acho que é um pouco dos dois universos, a gente vê e consegue ter esse KPI claro, principalmente engajamento, né, então a gente olhar dentro das nossas redes sociais com parceria com os nossos parceiros, com a Pen Games ou com os influencers que a gente está ali, mas também a gente traz muito dos nossos varejistas junto com a gente, né? A gente fez uma ação junto com o pessoal, com o nosso principal cliente, numa live de um influencer gigantesco, que é o Play Hard, e ele estava ali falando sobre o game, sobre uma jogada, etc. E ele falou sobre, né, a parceria e tal, o Dorflex, e saiu ali, por exemplo, um QR Code. Ali a gente conseguiu ver a mensuração do nosso rate de vendas versus ali no pico da live, quanto subiu no nosso e-commerce, no click to buy, etc. Então você tem todo o funil, desde o engajamento, consideração, até a conversão, você consegue mapear muito bem. E o que é impressionante, de novo, que eu volto a repetir, é um público muito fiel e acredita muito no que está sendo passado ali. Por isso que não pode desperdiçar esse momento, né? Você está ali, você é um parceiro para uma longa data ali, né? Então acho que
Importante. Show. E se tiver algum marqueteiro gamer aí que quiser ter o patrocínio de vocês, como que ele faz? Manda um direct lá para Dorflex. A gente conversa. Exato. Conecta com a gente ali no LinkedIn e manda uma mensagem. Isso. O LinkedIn dos nossos convidados está aqui no chat, né? Embaixo aqui do vídeo também tem os links deles aí das redes sociais. E é isso, obrigado pelo tempo de vocês, foi legal aprender um pouco mais sobre esse mercado. A gente se vê no próximo conteúdo CMO Summit. Boa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu.